Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, estamos aqui mais uma vez para deixarmos um vídeo para o nosso crescimento, para o nosso enlevo espiritual. Meu querido, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo seu companheirismo, tá bom? Obrigado pela sua participação no canal do nosso irmão Alberto Lírio. Obrigado por você estar sempre nos concedendo de entrar no seu lar, entrar no seu trabalho, entrar aí nas suas intimidades, não é? Tanto do seu trabalho como da sua viagem, em qualquer situação. Tá bom, meu querido? Para você ouvir os vídeos, seja no carro, seja no seu comércio, seja na sua empresa, seja no seu trabalho, seja no seu lar, em qualquer lugar. Muito obrigado. Meu querido, eu quero trazer um vídeo aqui, mas eu quero pedir a sua inscrição, tá bom? Meu querido, eu tenho observado uma coisa, que tem muitos canais que eles crescem falando mal da vida dos outros. Tem muitos canais que, para crescer, eles precisam falar mal do outro que está no outro canal. Interessante que, até mesmo na graça, eu tenho observado que algumas pessoas estão, não é, nas entrelinhas, menosprezando os outros para ganhar inscritos. E isso é muito terrível. Às vezes, tem hora que eu paro, eu penso em desistir, porque eu não nasci para isso, eu não gosto de estar falando mal de pessoas, não é? Ainda que muita gente não pronuncie o nome, mas a gente sabe, né? O que eles querem falar, o que eles querem dizer. Aí é muito fácil, né? Meu querido, você vai ver uma manchinha aqui, do meu lado da boca, né? Muito pequenininha, mas é uma cicatriz pequenininha que eu já estou cuidando, tá bom? Uma, um incidente, né? Meu querido, além da sua inscrição, você também deixa o seu like, que é muito importante, logo no início do vídeo, tá bom? E você também deixa nos comentários aí, que é muito importante. Meu querido, o que eu quero trazer hoje? João Batista, que foi o maior profeta que já existiu, mas, infelizmente, ele é o mais odiado pelos evangélicos do sistema. Você sabia disso, meu querido? Que João Batista ele foi o maior profeta que já existiu. É, você pode pensar, mas não foi Herodes, não foi Elias, não? Não foi Ezequiel, não foi Jeremias? Ah, não foi Daniel? Não foi Ezequiel? Ah, não foi Obadias? Não foi Oséias? Não, meu querido. O maior profeta nascido de mulher foi João Batista. Mas, infelizmente, João Batista é o mais odiado dos profetas pelos evangélicos do sistema. Mas por que isso acontece, meu querido? Eu vou te explicar por que isso acontece. Sabe, querido, para que você entenda por que isso acontece, por que João Batista é o profeta, foi o profeta, e o nome de João Batista, porque ele não vive mais, ele não está com vida, mas o nome dele é o nome mais odiado que existe, infelizmente, pelo sistema religioso, pelos evangélicos do sistema. Mas por que, irmão Alberto? Primeiro, nós vamos ver o que Jesus, o próprio Jesus, disse acerca de João Batista. Quando você abre Mateus capítulo 11, o versículo 7 até o 14, olha o que diz assim. Olha o que diz aqui, melhor. Quando Jesus fez um comentário sobre João Batista, aqui em João, no Mateus capítulo 11, verso 7 ao 14, olha o que diz assim. Jesus diz, partindo eles, começou Jesus a dizer à multidão a respeito de João, ou seja, Jesus ele vai fazer o quê? Uma descrição do profeta João Batista. Jesus fala assim, olha, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que foste ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nos palácios dos reis.
Jesus falando isso aqui. Mas então o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. João é aquele de quem está escrito: adiante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Você está vendo que João Batista foi considerado até como um anjo pelo próprio Filho do Criador? É ele que está dizendo aqui. É ele que está dizendo. João é aquele de quem está escrito: adiante da tua face envio o meu anjo, que adiante da tua face preparará diante de ti o teu caminho. Isso Deus falando com Jesus, que antes de Jesus vir, um anjo chamado João Batista, ele iria nascer para preparar o caminho do Senhor. Você está vendo, meu querido, que a vida aqui na Terra é muito mais do que alguém possa imaginar? O próprio Eterno falou que Jesus viria, mas antes dele iria mandar um anjo que preparar o caminho. E este anjo quem era? Versículo 11. Em verdade, eu digo a vocês que entre os que nasceram de mulher, ou os que têm nascido de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Meu querido, quem diz que ele foi o maior profeta foi o próprio Jesus. E por que eu disse que João é o cara mais odiado pelos evangélicos judaizantes? Por que eu digo isso? Que João foi o maior profeta que já existiu, porém o mais odiado pelos evangélicos do sistema religioso. Por que, irmão Alberto? Por quê? Tudo porque João pronunciou esta palavra ao ver Jesus se aproximando dele lá no Jordão. Qual foi, irmão Alberto? Por que João Batista é o mais odiado de todos os profetas? Além de ser o maior, foi o maior, mas é o mais odiado. Você sabia que o crente gosta mais de Moisés do que João Batista? Você sabia que Jesus, ele gostava mais de João Batista do que o próprio Moisés? Jesus odiava Moisés. Você nunca viu isso na Bíblia, não? Moisés, ele era o cara considerado o Deus daquele século, porque a lei estava de pé. Então, olha só, é um vídeo que eu vou fazer também. Olha só, meu querido. João Batista, ele é, o nome dele, odiado pelo sistema, pelos crentes judaizantes, tudo porque ele falou isso aqui, ó. João 1:29. Sabe o que João pronunciou ao ver Jesus se aproximando deles, lá no deserto, lá no Jordão, para ser batizado por João? Sabe o que João Batista falou quando viu Jesus? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui está, meu querido. Isso aqui arrebenta com o sistema religioso. É por isso que os crentes judaizantes, os evangélicos, os líderes religiosos detestam João Batista, tanto que, é verdade o que eu estou falando, que eles não leem essa parte nos templos religiosos. Imagina um pastor lendo esse versículo para o povo que está dentro do templo. Isso aqui não seria motivo de interrogação? Isso aqui não seria motivo para o pastor falar a verdade para as pessoas? Quando João diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aí os crentes iriam perguntar ao pastor, pastor, João Batista falou que Jesus iria tirar o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Se o pastor falasse que não tirou, então o crente falaria, então Jesus falhou na cruz, pastor. Se ele falar que tirou, então o crente perguntaria, pastor, e por que o senhor aponta para nós dizendo que nós temos pecado? Aí colocaria o líder religioso numa saia justa. Mas é bom
que o crente, para que ele fique ciente do que é o sistema religioso, é bom que ele fizesse essa pergunta para o líder religioso. Inclusive, é um tema até de debate isso, é muito bom. Irmão Cláudio Mendes, se estiver vendo esse vídeo, por favor, irmão Cláudio Mendes, o irmão tem recurso maravilhoso aí, fale na sua pregação sobre isso. Por que que o pastor não lê esse versículo dentro do templo religioso? Tá, irmão Cláudio? Pode fazer. Se o irmão fizer um vídeo assim, eu não irei fazer. Irei fazer sobre outro assunto. A questão de Moisés e a questão de João Batista. Por que que o crente detesta João Batista, mas adora Moisés? E Jesus era o contrário. Jesus detestava o imperador da lei. Jesus detestava Moisés. Mas, ao mesmo tempo, Jesus adorava, Jesus gostava, não é? Adorava não, retira a palavra. Jesus gostava de João. Por quê? João foi o maior profeta, até maior do que o próprio Moisés. O maior profeta que já existiu. Então isso aqui, meu querido, se o líder religioso lê esse versículo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, meu querido, isso aqui arrebenta com o sistema. Para você ter uma ideia, Daniel, ele falou a mesma coisa. Daniel, ele falou a mesma coisa que João Batista falou, só que de uma maneira diferente. Ele falou a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Daniel sabia que o pecado, que era a transgressão da lei, 1 João capítulo 3, versículo 4, Daniel sabia que um dia aquela transgressão, aquele pecado teria fim. Quando que esse pecado, essa transgressão da lei teria fim? Na visão de Daniel. Porque ele recebeu direto de Deus, do Criador, essa visão. Quando que essa transgressão teria fim? A mesma coisa que João Batista falou, mas de uma maneira diferente. Daniel usou o verbo transgressão. João usou o verbo pecado, que é a mesma coisa. Transgressão e pecado é a mesma coisa. Só que pecado, adjetivo, transgressão, nome próprio. Transgressão, nome próprio, pecado, adjetivo. Daniel usou o nome próprio. João Batista usou o adjetivo, mas é a mesma coisa. Então, Daniel, ele sabia que quando o ungido viesse e as 70 semanas se cumprisse, na cruz o tetelestai estava cumprido. Não é? Olha só em Daniel capítulo 9, o versículo 24. Olha só o que diz. Presta atenção. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Isso é o eterno Criador falando para Daniel. Não é Daniel falando, não. Aqui é próprio Criador falando com Daniel. O resultado da visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Qual era a santa cidade? A cidade de Jerusalém. Para fazer cessar. O que é cessar? Acabar. Terminar, cessar a transgressão e dar fim aos pecados. Meu querido, por que a religião não aceita essa parte da Bíblia? Por que os pastores não aceitam isso? Por que os pastores pregam tantas mensagens futuristas, mas não são capazes de encontrar esses versículos bíblicos para pregar para o povo? Ei, vocês aí do sistema. Ei, vocês aí, crentes judaizantes, pregadores. Por que vocês não pregam em cima desses versículos, mostrando ao povo que o pecado acabou na cruz? Por que vocês insistem em contradizer o que está escrito? E dá fim aos pecados. Dá fim aos pecados. E para expiar, o que é expiar a iniquidade? Expiar, meu filho, é acabar.
Expiar, fazer expiação, é você fazer o quê? É você fazer cessar, é você terminar, é você dar fim àquele período, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. E você, meu querido, que é da graça, que está falando mal do nosso irmão Cláudio Mendes, falando mal do nosso irmão Alberto Lírio, falando que nós estamos errados, que nós estamos ensinando heresia, que evangelho eterno é heresia. Então, meu querido, me explica o que é justiça eterna. Me explica o que é evangelho eterno que o anjo de Apocalipse em 14:6 proclamou. Então vocês têm coragem de dizer que aquele anjo é fictício? Que aquele anjo, ele entrou no cenário ali de gaiato? Você tem coragem de dizer isso? Meu querido, o que vocês não aceitam é que outras pessoas também tenham entendimento vindo direto de Deus. Vocês se acham dono da verdade e vocês não aceitam que outras pessoas tenham entendimento igual a vocês. Melhor não. Melhor não, nós não somos melhor do que ninguém, mas podemos ser igual, só porque somos pequenos, só porque não temos uma coisa igual vocês têm, recurso, computador, é porque não tem um microfone próprio, não tem um estúdio, é isso que vocês pensam de nós? É vocês aí da graça que está falando mal de nós. Então o evangelho eterno para vocês é heresia. Então por que vocês não reclamam com o eterno Criador? Fale com ele que evangelho eterno é heresia. Fale com ele. Então o que é a justiça eterna? Justiça eterna é o quê? Ah, você vai dizer, justiça eterna é uma coisa, evangelho eterno é outra. Não, evangelho eterno é Deus em nós, queridos. Evangelho eterno é boas novas eternas. Ou você não sabe que boas novas eternas e evangelho eterno é a mesma coisa? Pelo amor de Deus, eu fiquei triste com o senhor, uma pessoa que eu gostava tanto, e eu vi no seu vídeo, eu coloquei várias participações ali ao vivo, e no comentário nenhum, vocês deram boa noite, bom dia para outros, mas o meu comentário vocês não deram. Por quê? Por quê? É porque eu estou conseguindo ter um entendimento também maravilhoso? Será que é por isso? Vocês precisam que o canal de vocês cresça falando mal de nós? É assim que funciona então? Então vocês estão no sistema do mesmo jeito que o sistema religioso está. Vocês não aceitam que outras pessoas têm entendimento igual a vocês? O que está acontecendo com vocês? O que está acontecendo? É assim que vocês falam do preterismo e da escatologia consumada? É desse jeito? Tentando sufocar os outros? Então, meu querido, Daniel falou para trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Daniel sabia, e ele usou tanto o verbo transgressão quanto o verbo pecado. Então, meu querido, você observa que os crentes judaizantes eles são capazes de negar o sacrifício vicário de Jesus só para obter lucros, omitindo o que o maior profeta da Bíblia falou, que Jesus Cristo era aquele que ia exterminar, era aquele que ia acabar com o pecado. Era aquele que ia tirar o pecado do mundo e tirou, meu querido. Então a mesma coisa acontece com respeito ao que o próprio Jesus, ele falou de que João não morreria antes de ver a sua volta, a sua parousia. Jesus falou isso ou não falou, meu querido? Falou que João Batista ele não ia morrer antes de ver a sua parousia, ou seja, a sua volta. Eu vou ler para você, depois não ficar dizendo que nós estamos falando heresia. Olha o que diz aqui João 21, o versículo 20 ao 22. Olha o que diz. Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João. Entre um parênteses aqui, e que nessa ceia
aquele discípulo reclinava a cabeça sobre o seu peito. Foi João Batista. Foi João Batista. João Batista não. Eu estou falando aqui de João, aquele historiador, né? João, o apóstolo. Não é João Batista, não. Esse aqui é João, aquele que lhe escreveu o Apocalipse. E disse assim: o Senhor, quem é que te há de trair? E vendo Pedro, vendo-o, quem? Vendo-o, João, não o Batista. Perguntou a Jesus: Senhor, e deixa aí o que será? Jesus respondeu. Olha a resposta de Jesus, meu querido. Olha a resposta de Jesus. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. É, meu querido. É. Aí você me pergunta, por que João viu o Apocalipse? Por que João viveu o Apocalipse? Porque Jesus quis assim. Por que João morreu depois do ano 70? Porque Jesus quis assim. Por que está relatado o Apocalipse, o juízo? Porque Jesus quis assim. Mas você não acredita que Jesus já voltou na sua parousia, na sua manifestação. Entendeu, meu querido? Agora, olha o que diz aqui em Hebreus, no capítulo 9, e o versículo 27. Olha o que diz. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Olha o que diz. De outra forma, meu querido, é a mesma coisa, de outra forma. É porque o copista, ele está fazendo o quê? Ele está minimizando o verbo. Doutra forma, ou de outra forma, é a mesma coisa. Doutra forma, é necessário que seria necessário que ele padecesse muitas vezes desde a fundação do mundo, ou seja, teria que ser um sacrifício contínuo. Não é? Mas agora, desde a fundação do mundo, muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, o tempo presente era o tempo de lá, não desse meu. Mas agora, na consumação dos séculos, o que Jesus disse na cruz? Uma das palavras da cruz, está consumado. Consumado o quê? Aquele século. O século de quê? Das 70 semanas de Daniel. Era semana de anos, 70 semanas de anos. Nós vivíamos o período 36 anos e meio antes de acontecer a consumação do século. A consumação do século foi fechada com o juízo, não é? Então, se você observar, desde o nascimento de Jesus, o ano 1, até o ano 70, ali é considerado uma geração na visão de Daniel e de Jesus, tá? Na sua visão, o problema é seu. Eu não tenho nada com você preterista e escatologia consumada. Eu estou falando na visão de Daniel, não é na sua, não. E nem na visão de Jesus. Na visão de Daniel e de Jesus, aqueles 70 anos, tudo tinha que acontecer dentro daqueles 70 anos, desde o nascimento até o juízo, que foi 70 anos, aquele período de tempo. Daniel, então o escritor, ele fala assim, manifestou para aniquilar o pecado e para sacrifício de si mesmo. Querido, se você não acredita, não é problema meu, é problema seu com a palavra, tá bom? Então, aniquilou sim. Para mim, ele aniquilou sim. Então, em Hebreus, capítulo 9, o verso 15 ao 17, olha o que diz aqui. Refute isso aqui, meu querido. Refute. E diz que é mentira. Diz que isso aqui é mentira. 9, 15 ao 17. Olha só. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para a remissão dos pecados, que havia sobre a primeira aliança. Ah, tá. Os pecados só havia em cima de qual aliança? Da primeira.
E da segunda, aqui está dizendo que não. Eu vou ler de novo para você. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança. Pecado, ele existia só na primeira aliança. Na primeira aliança. Os chamados recebem a promessa da herança eterna. O que é herança eterna, preterista? Que gosta de polêmica. O que é herança eterna? Foi feito eterno ou não, meu querido? Agora o versículo 15, 16. Onde há remissão, onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. O testamento era o quê, meu querido? Era o Novo Testamento. Mas para que o Novo Testamento ele pudesse ter validade, o testador tinha que morrer. Quem era o testador? Era Jesus, o Filho do Eterno Criador. Porque um testamento só é confirmado onde houve morte. Ou teria ele algum valor enquanto o testador vive? Tá vendo aí, meu querido? Tá vendo? Os pobres coitados dos crentes judaizantes, meu querido. Eles não sabem, mas eles ainda aguardam outro sacrifício de um cordeiro que nunca vai acontecer. João Batista, ele foi decapitado por Herodes. E hoje, ele é decapitado pelos crentes judaizantes, infelizmente. Você aprendeu? João Batista, o maior profeta que já existiu. Mas o nome dele não ele, a pessoa, porque ele já morreu. O nome dele é o maior, é o mais odiado pelos evangélicos do sistema religioso. Irmão Cláudio Mendes, um abraço. E a todos os meus inscritos que estão do outro lado. Ore por mim, meu querido. Gostei quando o irmão Cláudio Mendes falou que ele ora. Tem gente aí da graça que está falando que não precisa orar. Precisa sim, porque oração é conversa, é fala, é diálogo, é conversar com Deus. Orar é conversar. Orar vem de oral, de boca, de conversa. Eu oro, você ora, nós oramos. Amém.